Imagine-se sozinho num ambiente que deveria lhe trazer conforto, mas que, na calada da noite, se converte em palco para o mais primitivo medo. Você acaba de ser deixado em casa, algo que até então era quase um sonho para um adolescente acostumado à vigilância constante dos pais. Porém, naquele breve intervalo de liberdade, algo despertou que você jamais poderia prever. O relógio marcava pouco depois das 21 em uma quinta-feira de julho de 2013, quando você, empolgado por cuidar das plantas no fim de semana, se distraiu na varanda de madeira da casa vitoriana. O facho alaranjado da rua atravessava a janela entreaberta, pintando o ambiente de sombras e silhuetas. O grave pulsante do hip-hop ecoava em seu peito. A brisa suave trazia cheiros de lago e flores noturnas, e uma sensação de paz envolvia cada fibra do seu corpo. Você acendeu um baseado, recostou-se no corrimão e se permitiu relaxar. Até o primeiro "ei" distante perfurar o silêncio. Você congelou. Parecia uma voz humana, mas arrastada, quase como se viesse de um lugar que não existia no espaço físico. Um chamado prolongado, suave, mas carregado de urgência. A música continuou, indiferente, mas seu coração acelerou. 5 segundos daquele som bastaram para transformar o ambiente familiar em um cenário incerto. O segundo, "Ei, por aqui!", veio com mais clareza. Você interrompeu tudo, desligou o speaker, manteve-se imóvel atento ao leve ranger das tábuas sob seus pés. Será que eram crianças brincando? Mas o timbre era adulto, grave, metálico, como se um rádio antigo lhe devolvesse um sussurro carregado de distorção. Por trás das árvores, o bosque era uma massa de escuridão, convidativa e ameaçadora ao mesmo tempo. Seu instinto gritava para buscar refúgio, mas algo o empurrou para frente. Curiosidade? Compaixão? Um desejo irracional de descobrir quem precisava de ajuda? Você se abaixou e espiou entre as ripas do deck, tentando enxergar qualquer movimento. Nada, além de troncos retorcidos e folhas agitadas pelo vento. Então, de repente, a voz: "Preciso de ajuda! Bem aqui na frente de você!" A proximidade ilusória daquela fala fez seu sangue gelar. Tomado por um frio na espinha, você decidiu tentar contato. "Quem é? O que aconteceu?" O silêncio foi profundo, doloroso. Então, "Estamos presos! Venha ajudar!" A imagem de alguém indefeso entre aquelas árvores lhe pareceu irreal. Você hesitou. Sabia que era um risco. Mas algo o moveu a dar o primeiro passo. Cada degrau descido parecia um compasso marcando sua pulsação. Compasso tenso. Compasso urgente. A grama úmida roçava seus pés quando você avançava em direção ao corredor de sombras formado pelas copas das árvores. O som distante da piscina misturava-se ao canto dos grilos e ao sussurro do vento. Cada ruído, antes inofensivo, tornou-se um possível prenúncio de perigo. Seu corpo balançava entre o impulso de correr de volta e a compulsão de ajudar. Quando alcançou a linha escura onde as árvores se unem, algo o impulsionou a recuar. O alerta interno chamou-se precaução, e a voz dizia: "Isso é um erro." Você deu meia volta, passos cuidadosos, de costas para o bosque. A cada metro sentia-se mais vivo, e ao mesmo tempo, mais vulnerável. Ao chegar ao deck, o som repentino de silêncio enfatizou a sua solidão. Ninguém lhe seguira, mas a presença invisível permanecia. Subiu os degraus de madeira, bateu a porta com força e correu para fechar as cortinas da sala. O abrigo trazia alívio, mas a mente já estava tomada pela paranoia. Cada som distante, um carro, um galho, o ar-condicionado, virou motivo para a tensão. Você sentou no sofá, o corpo ainda vibrando, a mão trêmula ao segurar o baseado. Foi então que ouviu o ploc-ploc suave de respingos no quintal. Seu coração saltou. Levantou-se e, pela fresta da cortina, viu apenas a beira da piscina refletindo a lua. Mácula serena e silenciosa. Mas os respingos continuavam, firmes e rítmicos, como se alguém caminhasse por trás do vidro. Um arrepio percorreu sua espinha, transformando o frio em pânico. E veio o riso, gutural, baixo, humano e inumano ao mesmo tempo. "Eu te vejo."
A voz metálica e debochada atravessou a janela. Era a mesma entonação grave do bosque. A confirmação de que sim, havia alguém observando cada movimento seu. O ódio e o medo se misturaram no nó no peito. Você não queria ceder, mas a vontade de se sentir seguro falou mais alto. Desafiando o inimigo invisível, ergueu a voz. Chamei a polícia, seu doente! O silêncio que se seguiu foi tão carregado que doía nos ouvidos. Logo depois, passos arrastados ecoaram na noite, um último hehe abafado, e o silêncio voltou a reinar. Você permaneceu na sala, olhos fixos na cortina, incapaz de relaxar. A adrenalina martelava em seus veios, mantendo-o em estado de alerta máximo. Cobriu-se com um casaco grosso como se isso pudesse repelir o frio que agora vinha de dentro. Tentou retomar o baseado, mas as mãos tremiam. Os pensamentos giravam em círculo. E se for delírio? Será que realmente alguém esteve aqui? A dúvida corroía cada sensação de segurança. Horas se passaram até que o sono, exausto do confronto, o levou. Você adormeceu sentado no sofá, arrastado pela combinação de cansaço físico e nervoso, embriagado pelos efeitos do baseado. Ao despertar, a luz forte do sol quase o cegou. O calor matinal contrastava com um terror guardado na escuridão anterior. No quintal tudo parecia normal. Grama seca, piscina calma, folhas flutuando sem sinal de intrusão. Seu corpo relaxou por um instante, mas a mente permaneceu alerta. Você revistou a casa, verificou as trancas, procurou pegadas. Nada, além de sinais de pássaros e formigas. O contraste entre a tranquilidade pós-manhã e o terror da noite reforçou o caráter misterioso dos eventos. Por que não contou aos pais? Como explicar um pedido de socorro que parecia obra do vento ou da mente alterada pela maconha? Você decidiu silenciar a história, enterrá-la como um mesadro esquisito. Mas algo mudou para sempre. A porta nunca mais soou confortante. A escuridão nunca mais foi apenas ausência de luz. Hoje, sempre que fecha os olhos, reverbera a voz metálica no bosque, o risinho grotesco atrás da janela. A tensão que antes lhe parecia extraordinária tornou-se parte da sua rotina, um alerta contínuo de que o perigo muitas vezes é silencioso, invisível, e mora tanto nas sombras da noite quanto nos cantos escuros da mente humana. E você, que escutou essa história, percebe que o verdadeiro terror não está apenas em figuras sombrias entre as árvores, mas na ruptura súbita do que consideramos seguro, naquela sensação de que, por um instante, nossa própria casa nos traiu, e a voz insistente lembrando nosso nome tornou-se o eco mais ameaçador de todos. O que você faria se, em uma noite tranquila, ouvisse alguém sussurrar seu nome? Feriria a curiosidade? Correria em direção ao risco? Ou permaneceria confinado no refúgio das sombras internas, ouvindo em silêncio o som invisível que chama precisamente pelo seu ser? Moro em um apartamento duplex com minha irmã, Marina. Ela estuda medicina e quase não dorme em casa. Passa as noites na faculdade ou na casa do namorado, que mora a 25 quilômetros de distância. Eu, de 28 anos, fico no andar de cima, com o meu quarto e um home office, enquanto ela ocupa o térreo, com sala, cozinha e seu quarto. Numa sexta-feira, decidi assistir a um filme de suspense sozinho. No living, o sofá fica de costas para a escada que leva ao meu andar. Conforme o filme avançava, eu me pegava virando o corpo toda hora, receoso com um espaço vazio atrás de mim. A única luz vinha da tela da TV e o silêncio era quase absoluto. Quando terminei o filme, escovei os dentes e apaguei todas as luzes. Subi para o meu quarto em penumbra total. Deitei, mas o sono demorou a vir. Meu coração ainda batia acelerado. Consegui dormir por volta de 00:30. 2 horas depois, acordei abruptamente sem entender o motivo. O quarto estava em completa escuridão, exceto pelo clarão fraco da rua passando pela janela. Foi então que eu vi, lá embaixo, no térreo, um sussurro insistente. Bruno, Bruno. Parecia a voz da Marina, mas havia algo estranho no timbre, um eco metálico,
quase como se estivesse sendo reproduzido por um rádio antigo. Grogue, sentei na beirada da cama e tentei me convencer de que era apenas um sonho. Mas o sussurro se repetiu, agora com mais urgência. Bruno, Bruno, vem aqui! Meu coração disparou. Meu instinto foi ligar o interruptor do hall, mas hesitei, com medo do que encontraria. Reagi e desci a escada no escuro. Cada degrau rangia sob meu peso, amplificando o silêncio. No corredor do térreo, alcancei o interruptor da cozinha e acendi uma luz fraca. Ela demorava a clarear totalmente o ambiente, deixando sombras nos cantos. Procurei Marina na sala de estar. Ninguém. Nem sinal do namorado, nem voz. Só o silêncio pesado. Decidi verificar o quarto dela. A porta, normalmente trancada, estava entreaberta. Empurrei devagar e entrei. Ambiente vazio. Chamei Marina, alto com a voz tremendo. Nenhuma resposta. Foi quando, lá no canto do guarda-roupa, ouvi algo cair com um estrondo. Um baque surdo, como se algo pesado tivesse despencado de dentro de uma gaveta. A gaveta que sempre mantinha fechada. Corri para perto, mas não havia nada no chão. Virei para trás, o peito doía de tanto bater. Sentindo-me como uma criança assustada, voltei correndo para o andar de cima, fechei a porta do meu quarto e tranquei-a com tanta força que quase quebrei a maçaneta. Peguei o celular na mesinha e tentei ligar para Marina, mas as chamadas caíram em caixa postal. Sentei na cama, encostado na parede, e fiquei encarando a tela preta do quarto até o sono me vencer de exaustão. De manhã, acordei com uma mensagem da Marina perguntando por que eu havia mandado um áudio gritando Marina às 2h03 da manhã. Perguntei se ela tivera voltado para casa na noite anterior. Ela respondeu que só voltaria de manhã, depois das 7 horas, direto da casa do namorado. Com o frio na espinha, desci novamente ao quarto dela para inspecionar a gaveta. Abria com cuidado e, para meu pavor, encontrei meu próprio celular lá dentro, com a tela bloqueada por um código que eu nunca defini. Não sei o que aconteceu naquela madrugada, mas desde então não consigo mais olhar para aquela gaveta sem sentir que alguém ou algo me observa do outro lado do batente. Eu tinha 12 anos. E aquela noite começou como qualquer outra na casa dos meus avós, cercada por campos escuros e o farfalhar do vento. Deitado na cama de madeira, folheava um antigo livro de contos folclóricos, enquanto a lua esgueirava-se pelas frestas da janela, projetando sombras prateadas nas paredes. Foi então que ouvi um rango seco. A maçaneta do corredor se mexeu, o metal raspando contra a madeira. Meu coração disparou e, com cuidado, ergui a cabeça para observar pela fresta da porta entreaberta. O corredor estava vazio, mas a luz fraca mal iluminava uma sombra alongada ao fundo, imóvel. Voltei correndo para a cama, puxei o edredom até o queixo e tentei controlar a respiração. O livro escorregou de minhas mãos e caiu com um baque seco no assoalho, e naquele instante só pude ouvir meu próprio silêncio. De repente, ecoou um sussurro cavernoso. Julia, Julia. A voz parecia vir de um poço sem fundo, vibrando nas paredes frias do quarto. Tomada por um medo gelado, arrastei-me até o armário ao lado da cama. A porta rangeu ao ser aberta e eu me encolhi atrás de pilhas de cobertores e caixas empoeiradas, abraçando o escuro como proteção. Logo ouvi a madeira ranger sob pés pesados. Cada pisada ressoava como um tambor no assoalho, aproximando-se da soleira do armário. O silêncio ficou denso, sufocante, até que um estrondo seco sacudiu a porta. Alguém a empurrou com força. Sem pensar, saltei do esconderijo e corri escada abaixo, derrubando móveis e enfeites ao longo do caminho. No corredor inferior, o tapete amortecia os passos,
mas meus pés doíam de tanto correr. Atravessei a sala ainda às escuras, avistei o telefone antigo sobre a mesa e corri para agarrá-lo com mãos trêmulas. Liguei para o 190, cada dígito um sopro de esperança contra o medo que me paralisava. Do lado de fora, sirenes ecoavam ao longe, crescendo em intensidade, enquanto raios de sol tímidos começavam a tingir o céu de laranja. Após algum tempo, a polícia encontrou pegadas úmidas que desapareciam no gramado, como se o invasor tivesse fugido para o bosque. Quando meus avós chegaram ofegantes, eu desabei em seus braços, com o coração ainda martelando de adrenalina. A voz na escuridão jamais será esquecida. Naquela noite, aprendi o verdadeiro significado do medo. Você já se perguntou o que acontece quando o lugar mais seguro do mundo se torna seu maior pesadelo? Eu tenho 23 anos e, desde criança, sempre achei que o abraço acolhedor da minha casa me protegeria de tudo. Aquela casa carregava risos de infância, discussões de família e até os passos apressados dos meus pais, mas eu ainda não sabia que seria naquele mesmo lar que eu me tornaria prisioneiro do medo. Naquela tarde de outono, o sol tingia o céu de laranja e roxo e eu jogava basquete no pequeno quintal. A quadra improvisada, delimitada por respingos de tinta num muro branco, era o meu santuário, onde eu deixava as ansiedades do trabalho e as cobranças do mundo lá fora. Cada quique firme da bola era um compasso de tranquilidade. Então, sem perceber como, algo me fez interromper o drible. Meu corpo congelou, a bola escapou das minhas mãos e ficou por um instante quicando no chão quente. Quando ergui os olhos, lá estava ela, uma mulher parada atrás do vidro da janela do segundo andar, imóvel, o rosto encoberto por sombras. Seu olhar vazio parecia perfurar minha alma. Senti o sangue gelar. O coração, antes ritmado e calmo, disparou descompassado. A respiração acelerou, as mãos suaram frio. Por um segundo, todo o mundo pareceu silenciar. Eu, o quintal, o sol. Quando tentei chamá-la, a voz falhou. Ela simplesmente se afastou da janela, desaparecendo em menos de um piscar. O impulso de correr tomou conta de mim. Entrei em casa sem pensar, subindo as escadas aos tropeços. Cada degrau soava como um tambor de alerta, e os quadros de família nas paredes pareciam me vigiar com olhos congelados no tempo. Procurei embaixo do sofá, revirei armários, mas o silêncio permanecia absoluto, esmagador. O coração latejava dentro do peito, martelava contra as costelas, insistia em me lembrar do vulto que eu vira. Lembrei do sótão, daquele lugar esquecido pelos meus pais, trancado há meses. Mas a ideia de subir até lá, sem luz e com a certeza de que poderia não estar sozinho, me gelou a espinha. Desci de volta, mas antes, olhei uma última vez o corredor repleto de recordações. Fotos de viagens, medalhas, porta-retratos alinhados como sentinelas mudas. No térreo, minha mente travava em um labirinto de incertezas. A porta do porão, rangendo ao ser aberta, parecia sussurrar segredos antigos. Lá embaixo, entre o bar improvisado e as poltronas enferrujadas, encontrei apenas duas antigas portas de armário. Ao girar a maçaneta da primeira, só vi casacos empoeirados. Na segunda, nada, até um casaco desabar como se alguém tivesse empurrado. O pano arrastando pelo piso frio me fez estremecer novamente. O medo latejou em cada célula do meu corpo. Decidi enfrentar a sensação de impotência. Soltei um grito estrondoso que ecoou pelos corredores. "Quem está aí? Mostre-se!" O eco devolveu apenas meu próprio desespero. Era como se a casa tivesse prendido a respiração, aguardando minha próxima ação. Minutos depois, passos suaves na varanda quebraram o silêncio. Era o João, meu vizinho de infância, sempre pronto a ajudar. Abri a porta com as mãos trêmulas, ele me encarou confuso ao ver meu rosto pálido e a camisa encharcada de suar. Expliquei o que vira, mostrei os cômodos revirados e juntos fizemos uma nova varredura. Nada além de móveis no lugar.
Com João ao meu lado, trancamos portas, conferimos fechaduras e travas. Descobrimos que a porta dos fundos ficara destrancada. Provavelmente foi por ali que o vulto escapou. Enquanto eu trancava o portão do quintal, João investigava cada fresta, cada galho fora do lugar. Quando tudo ficou em silêncio de novo, sentei-me na cozinha, o corpo ainda tremendo. Liguei para os meus pais. A voz deles, calma e um tanto incrédula, perguntava se algo fora roubado. Respondi que não faltava nada, mas o alívio deles não diminuiu a angústia que pulsava em mim. Naquela noite, meu quarto se transformou num palco de tensão. A cama e o ventilador de teto, antes símbolos de conforto, agora pareciam abrigar algo à espreita. Deitado, meu cérebro repetia a imagem da mulher na janela. Cabelos sujos, olhar vazio, sombras profundas em volta dos olhos. Cada giro das pás do ventilador soava como um sussurro. Cada sombra no canto ganhava contornos ameaçadores. Lutando contra o sono, pensei que talvez tudo não passasse de alucinação, fruto da minha mente fatigada. Até que ouvi um farfalhar baixo vindo de baixo da cama. Não era o ventilador. Era algo rastejando, suave, impaciente. O pulso se acelerou, as mãos formigaram. Virei o corpo, estendi o braço, sem saber se queria puxar ou recuar. O tecido deslizou pelos meus dedos e eu puxei com força. O baque contra o piso fez meu coração quase sair da boca. Quando abri completamente o espaço sobre a cama, encontrei-a. A mesma mulher da janela. Os cabelos grudados no rosto, a pele pálida como lâmina de aço seco, os olhos dilatados em desespero animalesco. Ela ergueu a mão, um gesto quase humano, mas os dedos fincaram-se no meu abraço num movimento violento. A dor cortou minha concentração. Em 1000 pedaços. Gritei, chamei pelo nome dela. Quem é você? Por que está aqui? Mas minhas palavras sumiram em meio à confusão. Ela se debatia com uma força inquietante, como se movida por uma fúria primitiva. Os gemidos roucos saíam sem que eu percebesse. Vi João correndo pelo corredor. Ele entrou no quarto, firme, apoiou meu peso e nos ajudou a conter a mulher contra a parede. Com as mãos trêmulas, peguei o telefone e disquei para a polícia. A voz do outro lado soou distante, mas clara. Uma viatura estava a caminho. Enquanto esperávamos, a mulher urrava, batia a cabeça nos móveis, como se tentasse fugir de algo que só ela via. A luz fraca do corredor projetava sombras que se misturavam à figura dela, tornando cada movimento imprevisível. Quando as sirenes ecoaram na rua, senti um alívio imediato, mas também um medo absoluto. 2 policiais entraram, armas em punho. Um checou minhas marcas no braço e perguntou o que acontecera. O outro se aproximou da mulher, reconheceu-a e disse: "É a Karen. Tivemos várias ocorrências com ela invadindo casas na vizinhança." A palavra vizinho me soou irônica. Como alguém podia invadir um lar e permanecer escondida, esperando o momento de atacar? Sentado na soleira da porta, exausto, encarei as cicatrizes que ficaram no meu braço. João permaneceu em silêncio. O gesto de colocar a mão no meu ombro, falando mais alto que qualquer palavra. Naquela madrugada, enquanto o carro de polícia se afastava, revisitei cada detalhe. O reflexo do sol no vidro, a penumbra do quintal, o som abafado do meu grito. Passei o resto da noite em claro, não pelo medo, mas pela estranha sensação de gratidão. Por ter reagido, por ter pedido ajuda, por ainda estar inteiro. Hoje, quando passo pelo corredor decorado com minhas memórias, sinto um arrepio. A casa permanece imóvel, silenciosa, mas há um peso diferente no ar. Aprendi que o perigo pode se esconder onde menos se espera, e que a coragem surge nos instantes em que enfrentamos o desconhecido dentro do nosso próprio lar. E você, ainda acreditaria que está seguro em casa? Talvez seja a hora de olhar 2 vezes por cima do ombro.